A história de Dina Alma de Paradeda, mais conhecida como Alma de Paradeda, é uma daquelas que parecem ter sido feitas para nunca serem contadas. Sua vida e sua morte, ocorridas no início do século XX, atravessaram fronteiras e se transformaram em notícia internacional. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, não foi celebrada, mas sim tratada como escândalo, como espetáculo cruel de uma sociedade que não sabia, e não queria, compreender pessoas que desafiavam normas rígidas de gênero e sexualidade. Alma foi uma socialite brasileira que circulou pela elite europeia, chamou atenção por sua beleza, elegância e carisma, e acabou conhecida principalmente pelas circunstâncias de sua morte. Um suicídio dramático diante de um médico que, após examiná-la, revelou publicamente que era transgênero. O choque do episódio e o interesse imediato da imprensa transformaram seu nome em manchete, mas também a reduziram a uma caricatura, apagando a complexidade de sua vida. Hoje, mais de um século depois, revisitar sua trajetória é um ato de resgate histórico, não apenas para compreender o destino trágico de uma mulher que ousou viver de acordo com sua identidade, mas também para reconhecer que histórias como a dela sempre existiram, embora tenham sido silenciadas ou distorcidas. Alma nasceu no Brasil, em meados do século XIX, em uma família de posses. Embora os registros sejam fragmentados, tudo indica que ela veio de uma linhagem tradicional, com recursos suficientes para oferecer acesso à educação e à vida social. Esse detalhe é importante, porque será justamente sua posição privilegiada que permitirá a Alma, mais tarde, transitar em ambientes da elite europeia. Desde cedo, Alma demonstrava traços de delicadeza, sofisticação e um olhar aguçado para moda e comportamento. Vivia em uma sociedade profundamente conservadora, onde papéis de gênero eram rígidos e qualquer desvio era considerado escandaloso. Ainda assim, Alma foi encontrando formas de expressar-se de acordo com sua identidade. Pouco se sabe sobre sua juventude no Brasil, mas há indícios de que sentia desconforto com o ambiente local, tanto pelo conservadorismo moral quanto pela vigilância social. A Europa surgia como promessa de liberdade, especialmente cidades como Paris e Berlim, onde o luxo, a boemia e a modernidade cultural atraíam viajantes do mundo todo. Assim, Alma deixou o Brasil e foi para a Europa, levando consigo o nome de família, a elegância herdada e um desejo intenso de construir uma vida nova. Na Europa, Alma reinventou-se por completo. Adotou oficialmente o nome Alma de Paradeda. Um nome que soava sofisticado, aristocrático e que reforçava sua imagem como dama da alta sociedade. Com charme, inteligência social e recursos financeiros, ela conseguiu inserir-se nos círculos mais exclusivos. Em bailes, jantares e recepções, Alma chamava a atenção por sua presença magnética. Vestia-se com roupas da moda, usava joias refinadas e conversava com naturalidade sobre arte, música e política, atributos esperados de uma dama culta da época. Era vista ao lado de diplomatas, empresários e artistas, sendo admirada tanto por sua beleza quanto por sua sofisticação. Em pouco tempo, tornou-se uma figura reconhecida em certos salões sociais de cidades como Berlim e Viena. Alma parecia ter conquistado o impossível. Viver como mulher trans em uma época hostil, mas com aceitação suficiente para circular livremente entre os ricos e poderosos. Essa façanha exigia não apenas coragem, mas também habilidade para manejar olhares, disfarçar suspeitas e, sobretudo, manter uma aura de mistério. Mas havia também o risco constante de exposição. Viver como mulher trans naquele tempo significava estar sob ameaça permanente de escândalo. Bastava um deslize, uma suspeita mal contida, para que todo o castelo cuidadosamente construído viesse abaixo. O dia a dia de Alma era marcado por luxo. Ela frequentava cafés, teatros, concertos e era convidada para os melhores eventos. Sua figura destacava-se nas colunas sociais, sempre descrita como dama elegante e distinta. Mas sua vida não se resumia apenas a festas. Alma também cultivava relacionamentos românticos. Homens da elite a cortejavam, muitas vezes sem suspeitar de sua condição. Outros talvez sabiam, mas preferiam o silêncio, movidos por fascínio ou desejo de manter o segredo. A cada encontro, Alma precisava equilibrar-se entre a busca por afeto verdadeiro e o receio da exposição.
Vivia em constante vigilância, mas não deixava transparecer em público. Em público era sempre impecável. Postura ereta, olhar firme, sorriso controlado. Seu apartamento refletia sua personalidade. Móveis de madeira nobre, cortinas pesadas, quadros finos e perfumes caros compunham o cenário de uma vida construída com esmero. Ali, entre paredes íntimas, talvez Alma pudesse ser um pouco mais livre, longe da necessidade de encenar perfeição o tempo todo. Contudo, esse cotidiano também escondia tensões. Sussurros começavam a surgir nos corredores da sociedade. Alguns homens que se aproximaram dela espalhavam rumores. Médicos e cientistas da época já começavam a discutir casos de identidade de gênero em jornais médicos. A curiosidade mórbida rondava. Alma sabia que sua vida era frágil, construída sobre o fio da navalha. Ainda assim, escolhia vivê-la até as últimas consequências. O fim da história de Alma ocorreu de forma abrupta e dramática. Em 1906, quando morava em Berlim, sua saúde e seu estado emocional já estavam abalados. Alguns dizem que havia sofrido chantagens. Outros apontam para crises pessoais diante da pressão de viver em segredo. Na noite fatal, Alma chamou um médico. Sentia-se indisposta, nervosa. O que parecia ser uma consulta de rotina transformou-se em cena de tragédia. Diante do médico, Alma ingeriu veneno, um gesto consciente de que estava prestes a dar fim à própria vida. A morte foi rápida, chocando o profissional que tentou em vão reverter o envenenamento. Mas o mais cruel estava por vir. Ao examinar o corpo, o médico revelou que Alma era transgênero. Essa revelação, feita em tom de exposição, retirou dela não apenas a vida, mas também a dignidade póstuma. O escândalo estava lançado. O segredo, cuidadosamente guardado por anos, vinha à tona da pior maneira possível. O início do século XX foi também o auge da imprensa popular. Jornais disputavam leitores com histórias sensacionais, e a morte de Alma oferecia todos os ingredientes para virar manchete. Luxo, mistério, suicídio e revelação médica. Em poucos dias, jornais da Alemanha, Áustria e França publicavam títulos como "A Dama Misteriosa do Brasil que não era quem dizia ser", "Uma Vida de Luxo, uma Morte Envenenada", "O Segredo de Alma de Paradeda". As reportagens tratavam sua identidade como fraude, sua vida como espetáculo, seu corpo como curiosidade médica. No Brasil, a repercussão também ocorreu. Revistas e colunas sociais noticiaram sua morte com escárnio, reforçando preconceitos e apagando qualquer nuance humana de sua trajetória. Se por um lado, Alma foi ridicularizada, por outro, seu nome tornou-se amplamente conhecido. O que antes era apenas murmúrio em salões, agora virava notícia internacional. E, curiosamente, os jornais, mesmo carregados de preconceito, a chamavam pelo nome que ela havia escolhido: Alma de Paradeda. Assim, sem querer, a própria imprensa que a condenou ajudou a preservar sua identidade na história. Após o escândalo, a memória de Alma caiu no esquecimento. Sua família silenciou. Sua existência foi reduzida a recortes de jornais guardados em arquivos. Durante quase todo o século XX, seu nome não aparecia nos livros de história. Foi apenas muito tempo depois, já no final do século XX e início do XXI, que pesquisadores de gênero e jornalistas começaram a resgatar sua trajetória. Vasculhando documentos, localizaram reportagens, registros médicos e relatos que permitiram reconstruir sua vida. Hoje, Alma é lembrada como uma das primeiras mulheres trans documentadas no Brasil e como símbolo involuntário da luta por reconhecimento. Ela não buscou ser mártir, não buscou ser bandeira. Queria apenas viver sua verdade, vestir-se como mulher, amar, existir. Mas sua coragem em desafiar padrões acabou transformando sua história em referência para gerações futuras. O mais significativo é que seu nome atravessou o tempo. Apesar do preconceito, não foi seu nome de nascimento que ficou, mas sim aquele que escolheu para si: Alma de Paradeda. É como se, apesar de toda a violência simbólica, ela tivesse conseguido inscrever sua identidade no tecido da história. Hoje,
Ao contar sua história, fazemos justiça simbólica. Dizemos, Alma, você existiu. Sua vida importa. Você não será esquecida. E ao lembrar de Alma, lembramos de tantas outras vidas apagadas pelo preconceito. Cada fragmento recuperado é uma vitória contra o silêncio e o esquecimento. A vida e a morte de Dina Alma de Paradeda revelam muito mais do que uma tragédia individual. Revelam o choque entre a coragem de viver a própria identidade e a brutalidade de uma sociedade que não aceitava o diferente. Ela foi socialite, foi enigma, foi escândalo. Mas, acima de tudo, foi mulher trans em um tempo que não tinha espaço para sua existência. Sua história nos lembra que, mesmo nos períodos mais sombrios, sempre houve quem ousasse viver além das normas. E que contar essas histórias hoje é uma forma de resistência, de memória e de afirmação. Alma de Paradeda morreu em 1906, mas sua presença ecoa mais forte do que nunca no século XXI.